Bom dia, queridos alunos. Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje o nosso objetivo é fazer a correção da atividade que foi encaminhada para vocês, assunto da aula passada, ok? Vamos lá. Bom, a nossa primeira questão aqui é identificar abaixo em qual dessas construções o verbo não encontra-se flexionado no presente do indicativo. Muito fácil. É só nós analisarmos cada forma verbal empregada aqui e verificar qual delas não se encontra no presente do indicativo. E analisando aqui, aqui eu tenho na letra A o verbo constituir, eu constituo, tu constituis, ele constitui. Então está no presente. Eu alimento, tu alimentas, ele alimenta. Está no presente. Agora, lançou. Eu lancei, tu lançaste, ele lançou. Isso aqui está no pretérito perfeito do modo indicativo. Portanto, aqui é letra C de casa, a primeira questão. Ok? Vamos para mais uma. A questão número 2. Essa orientação serve para a questão número 2 e número 3. Qual é a orientação? A orientação é a seguinte. Você vai colocar se o verbo estiver na voz ativa. Quando é que o verbo está na voz ativa? Quando o sujeito é agente, ou seja, quando o sujeito pratica uma ação. Voz passiva. Quando é que o verbo está na voz passiva? Quando o sujeito é paciente, ou seja, ele recebe uma ação. E quando é que a voz é flexiva? Quando o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Ou seja, ele pratica e ele mesmo recebe a ação. Então, baseado nessas informações, analisando aqui, vamos aqui para a letra A, eu tenho aqui, esse conjunto de padrões foi possibilitado pelo imperialismo. Para resolver essa questão, como vocês viram, depende que eu saiba quem é o sujeito da oração. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o sujeito da oração. Na aula passada nós vimos que para achar o sujeito de uma oração, inicialmente você lê a oração todinha, ok? Para o seu cérebro assimilar a informação, e em seguida você aplica aquela perguntinha básica, quem é que? Essa pergunta você faz a quem? Você pergunta ao verbo da oração, ok? Então, pegando aqui, nós temos uma locução verbal, o verbo auxiliar e o verbo principal, mas os dois constituem um só verbo, tá? Em forma de locução, e eu vou aplicar a pergunta a ele. Então, quem é que foi possibilitado pelo imperialismo? Aí você vai ter como resposta esse conjunto de padrões. Então, esse conjunto de padrões é o sujeito. E esse sujeito, ele recebe a ação de ser possibilitado. Portanto, já encontramos aqui, na letra A, a forma verbal que se encontra na voz passiva. Ok? Bom, vamos para uma questão. Questão de número 3. Na questão de número 3, nós temos aqui a jovem presenteou-se com uma viagem à Europa. É correto afirmar sobre a voz do verbo. Mais uma questão sobre a voz do verbo. Vamos utilizar essa perguntinha aqui para achar o sujeito, tá? Então, leia a oração todinha. A jovem presenteou-se com uma viagem à Europa. Aplicando aqui a perguntinha ao verbo. Quem é que presenteou-se com uma viagem à Europa? A jovem. Então, a jovem aqui é o sujeito. Ela pratica e ela mesma recebe a ação. Então, o sujeito aqui dessa oração é o sujeito reflexivo. Portanto, a voz aqui é reflexivo, porque o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Quarta questão. Aqui na quarta questão, nós temos a seguinte informação. As formas verbais cantemos e cantássemos e cantava. Os termos destacados, no caso aqui o o mos e o cante, são respectivamente
Bom, eu vou pegar aqui a primeira forma verbal, cantemos. Cantemos é do verbo cantar, que é um verbo da primeira conjugação, ok? Que tem como vogal temática a letra A. O que é a vogal temática? É a vogal que indica, ela aparece depois do radical, e ela indica se o verbo é da primeira, se ele é da segunda ou da terceira conjugação. Tá? Nesse caso aqui, cantemos é do verbo cantar, que tem como vogal temática a letra A. Então, esse é aqui que aparece depois do radical cante, já sei que não é vogal temática, porque o é vogal temática dos verbos da segunda conjugação que terminam em ok? E então, o que esse é pode ser? Bom, se nós conjugarmos esse verbo no presente subjuntivo, vai ser eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que eles cantem. Então, você observa que até o T é radical, ok? E esse é, que se repete várias vezes, ele não é vogal temático, porque a vogal temática é a letra A. E como ele se repete várias vezes, ele é uma característica desse tempo, que é o presente subjuntivo. Portanto, esse é aqui, ele vai ser o que nós chamamos de desinência modo temporal. Tá? Então, esse é uma desinência modo temporal. E o que é uma desinência modo temporal? Desinência é a mesma coisa de característica. Ó, ele caracteriza o tempo todo. Modo, que pertence a um determinado modo e que está dentro de um tempo. Qual é o tempo aqui? É o presente. De que modo? O modo subjuntivo. Então, eu tenho uma característica do presente do subjuntivo. Ok? Portanto, é desinência modo temporal. O mos, aqui, se nós observarmos, o mos vai sempre aparecer na primeira do plural, no nós. Que nós cantemos. Então, o mos, como é uma característica do nós, e o nós é o quê? O nós é uma característica de um número e de uma pessoa. Ou seja, qual é a pessoa? Primeira pessoa. De que número? Do plural. Então, é uma característica da primeira pessoa do plural. É uma desinência número pessoal. E o cante é o radical. Então, a opção aqui, onde tem desinência modo temporal, desinência número pessoal e radical, é a letra A. Ok? Vamos para mais uma questão. Aqui é a questão de número 5. Essa questão aqui envolve o uso de uma das formas nominais do verbo. Só lembrando a vocês que as formas nominais do verbo são gerúndio, infinitivo e particípio. E essa questão aqui vai treinar o uso do particípio. Para resolver essa questão, nós vamos precisar de uma informação. Com os verbos auxiliar ter e haver, eu vou usar o particípio regular, que é quando termina em ado ou ido. Ok? E particípio, que é o particípio regular. Se por acaso aparecer outro verbo, como o verbo ser, o verbo estar, você vai usar o particípio irregular. Ok? Por que é irregular? Porque ele não tem uma terminação definida como os regulares possuem, que é ado ou ido. Ado para os verbos da primeira e ido para os verbos da segunda e da terceira conjugação. Por exemplo, cantar, cantado, morrer, morrido. Mas o morrer já pode ser também ser morto, mas já é irregular. Por isso que existem os verbos abundantes. O que são os verbos abundantes? São aqueles que possuem duas formas verbais para o mesmo verbo. Tá?
Então, no caso aqui, seguindo essa orientação, vamos tentar resolver aqui a questão. Então, vamos lá. O intruso já tinha sido, ó, sido é do verbo ser. Então, eu vou usar o irregular. Ou seja, eu não vou usar esse que termina em ado ou ido, tá? Então, aqui, o intruso já tinha sido. Como eu não vou usar ado ou ido, eu vou usar o irregular, que é expulso, tá? Então, ele já tinha sido expulso. Com isso, nós já eliminamos a letra A, já eliminamos a letra C e a letra E, ok? Não sabia se haviam, tá? Aí aqui, havia é do verbo haver, tá? Com o verbo haver, eu uso ado ou ido. Aí a minha resposta aqui vai ser o quê? Vai ser cobrido a casa. Aí você diz assim, já viu cobrido? Se você for olhar lá na língua portuguesa, as formas cobrido e coberto são aceitas. Porém, o cobrido, que é para ser acompanhado dos verbos ter e haver, que é o particípio regular, hoje está muito desusada, tá? Alguns gramáticos não consideram isso, mas a maioria está abolindo a forma cobrido. Então, eles não querem mais o uso da forma cobrido. Então, aqui é como se fosse uma exceção à regra. Aí aqui vai ser coberto, tá? É uma exceção, uma das exceções, porque eu acabei de dizer que com o verbo ter e haver, eu vou usar ado ou ido. Então, aqui era para ser cobrido, mas como está em desuso, agora é para ser coberto. Mas os demais verbos seguem a mesma regra, tá? Mais uma vez, lhe haviam, aí sim, o verbo salvar, ó, haviam, com o verbo haver, eu vou usar ado. Já haviam salvado a vida. E, para encerrar, a capela ainda não havia sido, ó, sido do verbo ser. Então, eu vou usar o irregular. Não vou usar benzida, eu vou usar benta, tá? Então, aqui, a opção onde tem expulso, coberto, salvado e benta. Portanto, a letra D de dado. Questão de número 6. Só um momentinho, vou colocar aqui. Questão de número 6. Carlos, da Fundação Carlos Chagas. Nós temos aqui, se você completar esses espaços com estas formas verbais. Se você... Aí você observa que aqui tem o se, ó. É um fato duvidoso. Então, se trata do modo subjuntivo. Qual o tempo que usa o se? É o pretérito imperfeito. Se fosse o que, seria presente. Se fosse o quando, seria futuro. Então, lá no pretérito imperfeito subjuntivo, é se, a terminação é SSE. A desinência é o modo temporal que caracteriza. Então, se você tivesse chegado a tempo, teria visto o que aconteceu. D de dado. Ok? Sétima questão. Então, aqui, para completar aqui com o verbo ver, tá? Ok? Se ele, com o verbo ver, completar aqui, se ele visse o nosso trabalho, ok? Com o verbo fazer, ele faria um elogio. Assinale a alternativa em que as formas dos verbos ver e fazer preenche corretamente as lacunas. Então, vamos ver aqui onde é que fica. Se ele vir o nosso
Trabalho fará um elogio. Se ele vir, o verbo ver, o nosso trabalho, no futuro ele fará um elogio. Então aqui qual é a opção? D de dado. Ok? Vamos para mais uma questão. Questão de número 8. Essa orientação vale para as questões 8, 9 e 10. Qual é a orientação? O modo imperativo ele é constituído de dois tempos. O afirmativo, formado pelas pessoas do presente indicativo, tu e vós, sem a letra S. Esse assunto nós vimos na aula passada. Lembra? E também é formado por três pessoas que vêm lá do presente do subjuntivo, que é o você, o nós e o vocês. E o imperativo negativo, ele é todo igual ao presente do subjuntivo, ok? Sem fazer nenhuma modificação. Porque as formas verbais tu e vós do afirmativo, vocês lembram que a gente viu na aula passada, eles vêm lá do presente indicativo sem a letra S. Então, considerando essas informações, na oração, não fales a verdade. Passando para a forma afirmativa, temos a seguinte equivalência. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sei que está no negativo, tá? Eu vou descobrir em qual pessoa se encontra a forma verbal fales. Então, basta conjugar no presente subjuntivo. Eu fale, que tu fales. Então, está do tu do negativo e eu vou passar para o tu do afirmativo, ok? Então, o tu do afirmativo, se vocês estão lembrados, a própria orientação diz, vem lá do presente indicativo sem a letra S, tá? Então, é só pegar esse verbo aqui, conjugar no presente indicativo. Eu falo, tu falas. E retira o S. E como eu estou passando para o afirmativo, eu também tenho que tirar o não. Então, eu falo, tu falas. Sem o S, fala a verdade de dado. Ok? Questão 9, também seguindo a mesma orientação. O que ele pede aqui? Pede para que você considere a informação acima, que a gente já viu, e observe aqui, levantai falso testemunho. E pede para você passar para a forma negativa. Mais uma vez, eu tenho que vir aqui, ó, na forma verbal, e descobrir em qual pessoa se encontra. E eu vou verificar que está no afirmativo, tá? E o afirmativo pode vir do presente subjuntivo ou do presente indicativo. Vamos olhar se está no presente subjuntivo. Que eu levante, que tu levantes, que ele levante. Que nós levantemos, que vós levanteis, que eles levantem. Não está. Vamos para o presente indicativo. Eu levanto, tu levantas, ele levanta. Nós levantamos, vós levantais. E o vós, nós sabemos, quando do vós do presente indicativo, quando vai para o afirmativo, perde o S. Então aqui eu sei que está no vós. Levantai. Voz, falso testemunho. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar para a forma negativa. A forma negativa é igual ao presente subjuntivo. Então é só eu conjugar esse verbo no presente subjuntivo. Que eu levante, que tu levantes, que ele levante. Que nós levantemos, que vós levanteis. E colocar o não antes. Então vai ficar o quê? Não levanteis, falso testemunho. Letra A de avião. Aqui na questão número 10, seguindo a mesma orientação das questões anteriores, eu tenho as expressões não fales, não bebas, não fujas. Eu tenho que passá-las para a forma afirmativa. E o que eu devo fazer? O mesmo procedimento. Eu tenho que descobrir em que pessoa se encontra fales, o bebas e o fujas, tá? Então, eu vou procurar. Como está no negativo, eu já sei que a forma negativa vem do presente subjuntivo. Então, é só conjugar essas formas verbais no presente subjuntivo. Que eu fale, que tu fales.
Que eu beba, que tu bebas. Que eu fuja, que tu fujas. Então, agora é só passar para a forma afirmativa. Sabendo que a forma afirmativa, o tu vem lá do presente do indicativo, sem a letra S. Então é só conjugar essas três formas verbais no presente do indicativo e retirar a letra S. Então, eu falo, tu falas. Menos o S fica fala. Eu bebo, tu bebes. Tirando a letra S fica bebe. E eu fujo, tu foges. Tirando a letra S, fica foge. Portanto, fala, bebe, foge. Ok? Portanto, a resposta aqui é letra A de avião. Mais uma questão. É a questão de número 11. Só um momento. A questão número 11 fala o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à estrutura mórfica dessa forma verbal reconstruíssimos, que ela está decomposta em elementos mórficos. Eu tenho o ré, que está antes do radical, portanto é prefixo, radical. Esse i aqui, que vem depois do radical, indicando que esse verbo é da terceira conjugação, ela é vogal temática. Esse S, SE, como nós já vimos, é uma característica do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E o mos, que aparece sempre no nós, que é a primeira pessoa do plural, vai ser uma desinência número pessoal, porque indica a pessoa, que é a primeira, e o número, que é plural. Ok? Então, o que diz aqui? Esses elementos mórficos são prefixo, radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. Ok? É, pois, um verbo da terceira conjugação, já vimos que é, flexionado no pretérito imperfeito, já vimos que sim, na terceira pessoa do plural. Aí aqui nós vemos que não é terceira pessoa do plural. O mos é primeira do plural. Então nós vamos ter como afirmativas corretas a número 1, que decompõe corretamente a forma verbal reconstruíssemos, tá? E a afirmativa 2, que nomeia adequadamente cada elemento mórfico desse, sendo prefixo, radical, vogal temática, desinência modo temporal e desinência número pessoal. E não, a terceira não está correta somente por conta dessa última informação aqui, que não é terceira pessoa e sim primeira pessoa. Então, as afirmativas 1 e 2 estão verdadeiras. Portanto, aqui, letra A de avião. E questão número 12, é uma questão de desafio. Tá? Observe o termo destacado. Ok? Eu tenho as palavras canetas com A destacado, meninas com A destacado, falavas com A destacado e devolvas com A destacado. Pergunta-se, o termo destacado A exerce a mesma função nas palavras acima? Vamos analisar. Primeira palavra, a palavra caneta. Então, veja bem, na palavra canetas, eu tenho o A aqui destacado. Eu sei que caneta é uma palavra feminina, mas será que esse A aqui indica o gênero da caneta? A palavra caneta tem um masculino correspondente? Se eu colocar um O aqui, fica canetos, tá? E esse canetos é o masculino de caneta? Não é. Então eu vou verificar que essa letra A aqui, ela é uma vogal
temática, porque não indica gênero, ok? Na palavra meninas, o A destacado, ó, se eu trocar esse A por um O, fica meninos. E meninos é o masculino de meninas? Sim. Então eu entendo que esse A aqui está indicando uma função de gênero, numa palavra que não é verbo. Então é uma desinência nominal, porque é um nome, não é verbo, e essa desinência indica gênero. Então a pergunta aqui, por essas duas, já dá para eu dizer. Pergunta se o termo A exerce a mesma função. A sua resposta já pode ser não. Aí agora você vai justificar. Por quê? Aí você coloca lá, em canetas, o A é vogal temático. Em meninas, o A é desinência de gênero. Tá? E em falavas, esse A aqui, falava é verbo, da primeira conjugação. O radical é falo. Então a vogal que aparece logo depois do radical, indicando que o verbo é da primeira, da segunda, da terceira conjugação, é chamada de vogal temática. Ok? Só que aqui é vogal temática verbal. Mas não precisa citar. Vogal temática. E na palavra devolvas. Devolvas. No verbo devolver. Então o radical é até o V. E o que esse A é? Será que é vogal temático? Não é, porque devolva é do verbo devolver, que tem como vogal temática a letra E, por se tratar de um verbo da segunda conjugação. Então, se eu pegar esse verbo e conjugar no presente subjuntivo, que eu devolva, que tu devolvas, que ele devolva, que nós devolvamos, que vós devolvais, que eles devolvam. Nós vamos verificar que esse A aqui é uma desinência modo temporal. Então, a resposta é não. E está aqui a justificativa, tá, para essa resposta, para essa questão, ok? E mais uma questão, ok? Considere as análises morfológicas feitas dos vocábulos abaixo e em seguida assinale a opção que contém a informação que se encontra adequada à norma culta da língua. Aí ele está afirmando que na forma verbal visitaríamos. O termo mos é desinência modo temporal. E nós vimos que o mos só aparece no nós, indicando o número e a pessoa. Portanto, o mos é desinência, não é desinência modo temporal, é desinência número pessoal. Portanto, não é letra A. Na letra B, em visitaríamos, o termo iria é desinência número pessoal, ou seja, indica a pessoa e o número. Nós vamos ver que não, que esse iria, ele aparece numa sequência, repetidamente. Eu visitaria, tu visitarias, ele visitaria, nós visitaríamos, vós visitarias, eles visitariam. Então o iria aparece o tempo todo. Então ele é uma característica de um tempo todo e de um modo. Desinência, modo temporal, portanto não é letra B. Em comemoremos, o é vogal temático. Comemoremos é do verbo comemorar. Comemorar tem como vogal temática a letra A. O verbo termina em R, a vogal temática é A. E aqui apareceu E. Portanto, também não é letra C. Em comemoramos, o A é desinência modo temporal. Esse A aqui não é. Comemorando o verbo comemorar. Tá? Então, esse A aqui é vogal temática. Ok? E em amaríamos, ama é o tema. Será que é? O que é o tema? O tema é resultado do radical mais a vogal temática. Qual é o radical de amaríamos? Que é do verbo amar. Eu amo. Vou comparar aqui. Amo com amaríamos. O radical é AM. Ok? E esse A, que vem depois do radical, é a vogal temática do verbo amar. Ok? Portanto, se eu juntar o radical ame
ok? Mais a vogal temática A vai dar igual ao tema, ama, radical mais vogal temática. Portanto, aqui a letra E está, é a correta, ok? Questão de número 14, ou 14ª. Considere as análises morfológicas nos vocábulos abaixo e, em seguida, assinale a opção que contém a informação que se encontra adequada à norma culta. Aí vai afirmar aqui, em vendeces temos vende radical, temos vogal temática, sim, vende, vai vender, vogal temática e o SSE, que está dizendo que é desinência modo temporal, ok? E que o is é desinência número pessoal. Eu já estou vendo aqui que a letra A é a correta. Eu vou só verificar aqui se não tem alguma outra que a gente possa estar enganado. Em dividirás, divide é o radical, ok? O I é o radical. A vogal temática Ra não é. O R é consoante, então não é letra B. Em trabalhemos, trabalha o radical não é, o radical é só até o H. Em garotinhas, garote é o radical, o INH é sufixo, tudo bem. O A é desinência de gênero. E o S desinência de número. Opa! Em garotinhas, garote é o radical. INH é sufixo, o A é desinência de gênero e o S desinência de número. Como é que está aqui? Ah, minha gente, desculpem aqui, é a A que se encontra inadequada, ok? Então essa aqui estava adequada, corrigindo aqui, ok? Em fazendeiros temos fazende é o radical, o eiro é o sufixo, S é a desinência de número, ok, também está adequada. A primeira nós já vimos que está adequada, então a inadequada é a letra dividirás, divide o radical. O I, a vogal temática, o A, desinência modo temporal, e essa desinência também está adequada, essa daqui. E pronto, a que está inadequada é a letra C. Trabalhemos. Ele está dizendo que trabalha é o radical, e o radical é só até a letra H, ok? Trabalha é o tema. Portanto, a inadequada aqui é a letra C, corrigindo, tá? A letra A, que é a inadequada, e a que possui inadequação é a letra C de casa. Ok, minha gente? Bom, foi isso. Bom estudo, divirtam, sucesso e até a próxima aula.